Então, pessoal, eu sou a Bruxa de Salem, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou dividir com vocês mais uma história, mais um relato. Esse relato que eu vou dividir com vocês hoje, quem me contou foi a minha avó, quando eu era garotinha. A minha avó, ela me contava muitas histórias assim, sabe, quando eu era menina. E eu gostava de ficar ouvindo. Aquilo pra mim era tudo de bom, eu amava as histórias da minha avó. Tudo que ela contava pra mim, tudo que ela me dizia, eu era apaixonada. Hoje aqui em Santa Catarina está frio ainda, bem frio. Eu tô aqui na minha cama ainda gravando esse vídeo. Mas tô bem congestionada devido ao frio, mas vamos ao relato. A minha avó me contou um dia que o irmão dela, né, o nome dele era Gustavo. E ele sempre saía assim, ele era um cara muito valente. Um cara muito valente, ele não tinha medo de nada, sabe? Ele enfrentava tudo e todos, né? Ele bateu de frente com lobisomens e tudo mais. Mas isso é uma outra história que eu vou contar. Ele era uma pessoa que ele gostava muito de jogar, né? Cartas. Gostava de jogar baralho. Só que naquela época, né? Na época da minha avó, o que que acontecia? A pessoa tinha que ir para outra cidade, sair do interior, né? Ir lá para a cidade a cavalo, para poder estar jogando, né, as cartas junto com os amigos nos bares. E lá eles ficavam jogando até certas horas e depois iam para cada um para sua casa, né? E deu. Assim ficava. E assim o irmão da minha avó sempre fazia. Sempre estava fazendo. Só que um belo dia ele se atrasou, ele ficou até muito tarde. E a minha avó, né, dizia que a minha nona, ela sempre dizia que era para ele não ficar madrugando por aí nas estradas, porque não era bom, né? Porque sempre tinha alguma aparição, sempre tinha alguma coisa que acontecia. Interessante que naquela época sempre acontecia alguma coisa, sempre tinha algo. Hoje em dia parece que as coisas se esconderam mais devido à população, né? Mas antigamente, como era tudo mais deserto, tudo mais vinha, né? Tudo mais aparecia. Mas enfim, ele ficou até um tempo a mais no bar, jogou, se empolgou, estava ganhando. E o que ele fez? Ele veio mais tarde embora. Quando ele vinha embora, ele pensou, eu vou cortar caminho. Só que o cortar caminho era por um lugar que todos diziam que aparecia uma assombração lá. Mas ele, como não tinha medo de nada nem de ninguém, o que que ele fez? Ele veio. Isso já era mais de meia-noite. Montou no cavalo e veio. Quando ele estava chegando perto de uma ponte, que é onde todos diziam que lá tinha a tal aparição, ele percebeu que tinha uma mulher de branco sentada na ponte. Uma ponte dessas de madeira, bem estreitinha, pequenininha. E ele disse, ué, que estranho, essa mulher sentada na ponte. O que ela está fazendo ali essa hora? Mas eu não tenho medo de nada, lá vou eu. Ele tinha um facão na cintura e lá ele foi. Quando ele chegou perto da ponte, o cavalo dele não queria ir. Não queria passar a ponte, empacou, sabe assim? Quando o cavalo freia e não vai, e ele dava chibatada na bunda do cavalo e o cavalo não ia. E ele pegou, desceu do cavalo, empurrou o cavalo e o cavalo não ia. Aí ele, ué, o que esse cavalo tem que embrecou aqui nessa ponte e não quer ir? Subiu na ponte e vamos, e começou a dar na bunda do cavalo até que o cavalo foi. Quando o cavalo estava no meio da ponte, ele só sentiu que a ponte arcou. E o cavalo dele chegou a ficar arcado para baixo, como se algo muito pesado tivesse sentado na garupa dele. E realmente tinha. Como ele não era um homem medroso e tampouco covarde, ele não teve a capacidade de olhar para trás, porque a coragem faltou, mesmo ele sendo tão corajoso. Mas ele deixou e disse, queres carona? Eu te dou. E seguiu viagem com aquela coisa atrás. O cavalo gemia, o cavalo passava mal do peso, se encharcou inteiro numa noite de frio que caía neve. O cavalo chegou na casa dele encharcado de suor do peso que ele estava a carregar. Ele desceu do cavalo, apeou o cavalo, mas não olhou para trás. Abriu a porta de casa e ele sentiu que a coisa entrou atrás dele. Naquela época tudo era de luz de lampião. Não existia lâmpada como hoje, que a gente chega e acende a luz e está tudo certinho. E ele estava morto da fome, porque ele estava jogando desde cedo. E a minha avó sempre dizia para ele, nunca coma no escuro, senão os mortos comem contigo. Mas ele não escutou. Ele foi e pegou uma panela e começou a comer. De cima do fogão a lenha, que a comida ficava quentinha lá em cima. Ele dava uma colherada e alguma coisa dava uma colherada atrás dele.
E ele comia na outra panela, e alguma coisa comia na outra panela atrás dele. E tinha algo com ele, sim, e tinha o acompanhado até ali. E ele repetiu: queres comer, mate a tua fome, porque eu não vou te proibir de comer. Nesse momento, a minha nona, né, persentindo, ela sentiu assim, né, que tinha algo de errado, porque a minha família, como é toda descendente de bruxa, e ela sentiu que tinha algo de errado acontecendo. Ela pegou uma luzinha de lampião e veio até a cozinha. Quando ela chegou na cozinha, ela percebeu que existia, assim, um baita de um bicho atrás dele, que ela disse que nunca viu algo similar. Era um monstro. Ele tinha mais de 2 metros de altura, ele era cadavérico e ele estava se alimentando junto com ele. Quando ele chegou, ela fez uma reza de banimento e a coisa foi embora. A minha avó disse para ele que ele não poderia ter feito aquilo nunca. Por quê? Porque ele deu carona para o mal e ele alimentou o mal. E a partir daquele dia o mal iria acompanhá-lo. Ele não acreditou. Ele disse que não existia o mal e que ele não ia acreditar em mal nenhum. Porque a mãe dele era bruxa, porque ele não acreditava nem em bruxa. Meu perdão, gente. É muita friagem aqui. Aí o que aconteceu? A minha avó olhou para ele e disse: meu filho, não brinca com isso. Aí a nona olhou para ele e disse: estás brincando com coisa muito pesada. Você não poderia ter feito isso. E ele mesmo assim, desacreditado, nem deu bola. No outro dia, ele foi novamente jogar. E a minha nona disse para ele não ir. E ele foi, e assim todas as noites aquela coisa vinha junto com ele. E passou a acompanhá-la durante anos. Passaram-se mais ou menos uns 2, 3 anos, segundo a minha avó conta. Ele estava indo para jogar um belo dia à tarde. E ele foi atravessar uma estrada e foi atropelado por um caminhão. A coisa levou ele. E, infelizmente, o que ele não tinha medo, o que ele não se preocupou, o que ele não se importou, era uma entidade maligna que estava acompanhando ele para esperar o melhor momento para matar ele. Ele foi atropelado por um caminhão desses que carregava lenha. O homem não viu e matou. Ele de cavalo e de tudo. Como se o homem tivesse sido cego. Imagina, numa estrada de chão, onde se anda a cavalo, onde passa pouco carro, pouco caminhão, esse homem vinha atropelar ele e matar. Juntaram ele de pá. Para você ter uma ideia, ele morreu, ele foi esfacelado, assim. Então, aqui fica a dica, né, dessa história que eu acabei de compartilhar com vocês. Nunca brinque com entidades. As entidades, elas não brincam. Elas são verdadeiras, elas são reais. Eu posso dizer isso, quem caça fantasma pode dizer isso. As pessoas que são do mundo sobrenatural podem dizer isso. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que é ingrata, tem muita gente que não tá nem aí. Só que eu digo, gente, isso existe. E se você tem alguma experiência desse porte, se você passou por alguma coisa similar, deixe seu relato. Eu vou deixar o meu e-mail nos comentários. Faça isso, não tenha medo. A gente pode estar se ajudando de alguma forma. Espero que esse relato tenha te ajudado de alguma forma, porque ele é real e verdadeiro e aconteceu com meu tio-avô. Grande beijo da bruxa.